todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você é novo por aqui e não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a série de exposições no livro de Ruth, feitas pelo reverendo Daniel Basso. O vídeo já vai começar. O livro de Ruth nos conta uma história real de amor, que ilustra verdades profundas sobre como Deus age tratando os corações de cada indivíduo e movendo adiante a história da redenção. É uma pequena história de uma história maior, que se passa em um tempo de grande confusão, onde cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ela nos conta sobre pessoas que foram buscar a solução de seus problemas longe do povo de Deus, mas só encontraram calamidade e destruição. Ainda assim, o Deus soberano que orquestra todas as coisas e que cuida de seu povo em todo tipo de situação os resgata. Exposição do livro de Ruth. O Deus que guia a história e resgata os seus para o recomeço. Ruth, capítulo de número 3, do primeiro versículo ao 5º. Nós chegamos hoje na nossa 8ª mensagem em cima do livro de Ruth. Estamos caminhando para a segunda parte do livro. Crendo que mais umas 5 ou 6 mensagens nós terminaremos o livro todo. Ruth 3, do 1º ao 5º está escrito assim. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés. E te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Vamos orar? Deus, obrigado por esse culto, obrigado por todos os momentos desse culto. Como é bom adorar o seu santo nome, como é bom lermos a sua palavra, cantarmos, como é bom contribuirmos, orarmos, como é bom todo esse momento de culto. Nossas expressões físicas, quando nos assentamos para meditarmos sobre os nossos pecados, numa atitude de humildade, quando nos colocamos em pé para adorar o Senhor, todas essas coisas contribuem para o nosso crescimento espiritual. E nós fomos guiados pela liturgia para a sua palavra. Chegamos até ela. E diante dela, precisamos muito da sua intervenção. Precisamos porque homem algum é capaz de expor o texto sagrado de forma fiel, se o Senhor antes não for fiel com esse homem. Precisamos da tua ajuda, porque por mais que o homem seja fiel na exposição da palavra, ela só será eficaz se o teu Espírito aplicá-la no nosso coração. Então, Deus, me toma em tuas mãos, e que teu Espírito leve a palavra a todos os corações. É isso que eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém. A palavra fiel ou fidelidade, segundo o dicionário, é o adjetivo daquele que é leal, daquele que não quebra a confiança, daquele que não trai, daquele que não engana, daquele que não falseia. Fiel
é aquele que se mantém leal em todo o tempo, em todas as circunstâncias e em todos os lugares. Fiel pode ser a atribuição àquele que não falha, àquele que não decepciona, àquele que não frustra as expectativas em momento algum. E essa característica de fiel ou de fidelidade, ela foi muito bem demonstrada no livro Peregrino de John Bunyan. O livro Peregrino é a segunda obra mais lida no mundo, só perde para a Sagrada Escritura. Foi escrita pouco depois do período da Reforma, e os seus ecos reverberam até os dias de hoje. A história basicamente nos conta um homem que saiu da cidade da perdição em peregrinação até a Jerusalém celestial. E esse homem vai enfrentando desafios dos mais diversos, até que em determinado momento da história diz que o cristão, esse peregrino que está saindo da cidade da destruição, está em busca da Nova Jerusalém, encontra fiel no caminho. E quando o cristão encontra fiel, diz-nos a Bíblia que eles passaram a caminhar juntos, que eles estavam caminhando e contando os desafios gloriosos para chegarem até a cidade celestial. Mas também eles comentavam de que na cidade da destruição eles haviam sido ridicularizados. Fiel se torna companheiro do cristão. E essa companhia será tão importante para o fortalecimento de cristão, pois a fé de cristão será fortalecida no testemunho de fiel. Fiel no caminho encontra tagarela, encontra libertina, encontra o engano, encontra a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e ele vai encontrando desafios, mas acima de tudo, ele permanece fiel. Conta-nos a história de que fiel e cristão acabam chegando até a feira das vaidades. E quando eles chegam na feira da vaidade, cegueira, lascívia, libertinagem, imprudente, soberba, inimizade, mentira, crueldade, ódio, se levantam para destruir fiel. Conta-nos a história de John Bunyan, que fiel é martirizado na feira das vaidades. Mas aquele martírio não foi à toa. Cristão se fortaleceu em fiel. E a história termina naquilo que nos compete, com o cristão saindo da feira das vaidades cantando. E ele canta: cante fiel, cante, e que seu nome sobreviva, apesar de sua morte, tens a dádiva da vida. Por que eu disse todas essas coisas? Porque o tema da nossa reflexão nesta manhã pode ser entendido como simplesmente fiel. É isso que nós veremos. Nós veremos alguém que é simplesmente fiel, o companheiro de todas as horas, o que não falha, o que não decepciona, o que não frustra, cujos feitos fortalecem a nossa vida e nos ajudam na caminhada. O texto começa no versículo 1, com a fala de Noemi para Ruth. Mas nós temos que contextualizar a história. Quanto tempo se passou do final do capítulo 2 para o início do capítulo de número 3? Se você olhar o versículo de número 23, vai nos dizer que a cega de cevada e do trigo estava se acabando. O período de colheita, de respiga, estava se findando. Então nós devemos entender que entre o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3, nós temos algo em torno de 2 meses. É importante nós notarmos isso,
porque por 2 meses Ruth e Boaz se viram todos os dias, mas não se falaram. Por 2 meses eles conviveram juntos, mas não articularam nenhum tipo de diálogo, ao menos que a Escritura tenha nos dito. Mas o que significa estarmos perto do fim da cevada, do fim da colheita, da cega da cevada? Esse final significava de que a provisão também iria acabar. Sem a respiga, sem colher as sobras, sem trazer o resultado do trabalho, aquelas mulheres se veriam em maus lençóis. Mas para piorar, talvez aqui um perigo que deva estar na mente de Ruth e de Noemi é se Noemi viesse a falhar, viesse a faltar. Noemi era uma mulher velha. E se ela morresse? A escassez de alimento se apresenta. A velhice de Noemi é uma realidade. O que elas fariam? O que seria da jovem mulher viúva moabita que veio tentar as sortes em terras israelitas? O que seria dela? Talvez todas essas dúvidas estejam na mente dessas mulheres. Foi a partir daí, a partir desse momento em que a escassez se apresenta, a partir desse momento em que o perigo se avoluma, é que uma dessas mulheres vai tomar uma atitude no pouco tempo que lhe resta. E essa atitude marca o fim do amargo isolamento de Noemi, visto que nos 2 primeiros capítulos o que nós temos é uma Noemi amarga, angustiada, que culpa a Deus, que não é capaz de sorrir, que não é capaz de trabalhar, uma mulher que está em profunda depressão. A partir do capítulo 3, nós temos uma virada. E por que nós temos essa virada? Porque Noemi, enfim, entendeu que as frustrações do passado não podem impedir o agir de Deus no futuro. E mais, não podem impedir o nosso agir no presente. Versículo 1, Noemi, a sogra de Ruth, diz: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que seja feliz? Olha o texto, a mudança. Noemi tinha a tristeza e a amargura como marcas. Agora o que nós estamos vendo é um progresso. Agora o que nós estamos vendo é uma mulher que está deixando a tristeza, que está deixando a amargura e que está começando a enxergar a vida por um novo prisma. Está começando a enxergar a vida por uma nova perspectiva. Irmãos, talvez Noemi tenha entendido somente agora, no capítulo de número 3, que as tragédias que nos afligiram não possuem a última palavra da nossa vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós vivem uma amargura perene por causa das tragédias do passado. Noemi era assim. Quais foram as tragédias que ela viveu? Ela perdeu Elimeleque, ela perdeu Quilion e Malom, seus 2 filhos, Elimeleque, seu marido. Perdeu a fortuna, porque provavelmente eles eram muito ricos, eram pessoas proeminentes. Perdeu a sua pátria, perdeu a sua honra, perdeu a sua dignidade. Agora é uma mulher que vive as sobras daquilo que é colhido na respiga. Aquilo que fica de lado, aquilo que fica às margens, é exatamente isso que sustenta essa mulher. Essa mulher olhou para essas circunstâncias como se essas circunstâncias fossem as últimas. E ela fez isso por longo tempo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, as tragédias que você já enfrentou não são a última palavra. Não precisa carregar essa bola de ferro no pé. Não precisa carregar essa âncora. Devemos enxergar que a amargura e a tristeza têm dia e hora para acabar. E é isso que está acontecendo. Noemi está se arrependendo.
Noemi está te enchendo de esperança. Parece que o coração dela, enfim, começou a amolecer. E quando ela olha Ruth e Boaz, essa esperança se materializa. Talvez ela até tivesse pensado que casar os dois fosse a solução, e talvez isso encheu o coração dela de alegria. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica esperando coisas muito grandes para começar a virar a nossa vida. E aqui é só a esperança de um casamento que pode ou não acontecer. Foi suficientemente grande para fazer essa mulher mudar. O arrependimento é irmão gêmeo, ou melhor, é irmão siamês da esperança. Porque se eu me arrependo do que eu fiz, eu tenho esperança de que o futuro vai melhorar. E a gente deve ancorar essa esperança em coisas triviais, não em coisas espetaculares. O que Noemi está fazendo aqui? Está olhando para a sua jovem nora viúva, sem filhos, e está dizendo: minha filha, o choro durou até ontem, mas a partir de hoje, uma nova esperança cheia de alegria passa a tomar conta de nós. Ela olha para essa situação e se enche de esperança. E essa esperança é vista na fala dessa mulher. Eu vou ler o versículo de novo. Minha filha, não hei de eu buscar a você um lar. Eu vou preparar para você um lar. Eu vou preparar para você que você seja feliz, enfim. A amargura, a tristeza, só vai ceder o seu lugar para o arrependimento e a esperança a partir do momento que eu e você começarmos a olhar para as necessidades da outra pessoa. Até agora, Noemi está olhando para onde? Para o seu próprio umbigo. Ruth está saindo para colher todo dia e Noemi está dentro de casa. Mas nesse momento ela olha para Ruth e diz: minha filha, eu vou preparar para você um lugar. Eu vou preparar para você um marido. Eu vou preparar para você uma família. O que Noemi está fazendo aqui? Ela está seguindo o rito antigo. Como que era o rito antigo? Os pais acertavam o casamento dos seus filhos. Ela deixou de olhar para si e olhou para outra pessoa. É interessante que talvez o que tenha acontecido na cabeça de Noemi é um entendimento de que felicidade não está em lugar nenhum. Felicidade está na maneira com que se caminha. E a maneira com que se caminha é vista na necessidade de Ruth. Ruth precisa de descanso. A mulher está durante toda a colheita no meio dos homens, trabalhando. Ela precisa de um marido. Mas há um ponto aqui que é maior do que todos esses que eu já disse. O que nós temos aqui é um modelo de como Deus e o homem trabalham juntos. Eu não estou aqui sendo sinergista, vocês sabem disso. Teologicamente eu sou monergista, só Deus age. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus age e nos transforma. Então eu não estou mudando a minha teologia. Mas o que eu estou querendo demonstrar a vocês é que as ações de Noemi, na verdade, estão sendo as ações de Deus. E isso é extremamente importante para nós, porque os nossos atos ordinários constituem ao mesmo tempo os atos de Deus na nossa vida. As suas escolhas, as suas decisões, a mudança na sua vida, gerada por você, no fim das contas, é a execução do plano de Deus e o caminhar de Deus na sua própria história. Parece estranho que nossa vontade e nossa ação se mistura com a vontade de Deus e com a ação de Deus. Parece estranho quando a gente erra e diz, esse erro era a vontade de Deus. Mas quando a gente olha a história do fim, a gente percebe que até esses erros faziam parte de um plano glorioso. O que dizer da ida de Noemi e Elimeleque a Moabe?
se não parte do plano glorioso de trazer o rei Davi e o Messias esperado, Senhor Jesus Cristo. Suas atitudes e as atitudes de Deus se misturam. Por isso, a amargura deve ser deixada de lado, a esperança deve encher o coração, devemos começar a pensar nas outras pessoas e agir. Porque enquanto agimos, manifestamos o agir de Deus em nós. Mas como então nós devemos agir? Essa é a pergunta. Eu estou vendo então ela agindo e esse agir dela é a vontade de Deus e eu estou entendendo isso, ela está mudando e alguma coisa está acontecendo no coração dela, ela vai tomar atitudes, essas atitudes são a vontade de Deus. Eu então pergunto, como agir? O que eu devo fazer? Quais são os passos que eu devo tomar? Noemi nos dá uma listinha de passos a tomar para completarmos a vontade de Deus em nós através dos nossos próprios feitos. Em primeiro lugar, Noemi passa a prestar atenção nos detalhes. Olhe comigo o versículo de número 2. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? Noemi está saindo da depressão para a recuperação. Está saindo da escuridão para a luz. Está começando a agir e esse seu agir manifesta a vontade de Deus. E nessa atitude de Noemi, que manifesta a vontade de Deus, essa mulher começa a olhar atentamente para os detalhes. Detalhes estes que ela não tinha se atentado até então. Detalhes estes que ainda não tinham feito tanto sentido assim. Olha o versículo de número 18, 2 meses antes do capítulo 3. Tomou e veio à cidade, Ruth, e viu sua sogra viu a sua sogra o que Ruth tinha apanhado no campo. Também Noemi viu o que lhe sobejara. Noemi viu a fartura. Então a sogra diz a Ruth: onde você colheu? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo de trabalho é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Sai da boca de Noemi isso. Ela diz: Boaz é parente chegado, é um dos resgatadores. A pergunta: por que durante 2 meses você não fez nada, Noemi? Se ele é um dos resgatadores, por que você não foi pedir o resgate? E talvez eu deva recordar a você o que significava o resgate. Quando um homem falecia sem deixar herdeiros, o parente mais próximo deveria tomar a mulher do falecido, fazer um filho nela, e esse filho seria filho do falecido, a fim de que o nome do falecido fosse perpetuado. Esse ato de casar com a viúva, fazer um filho nela, garantir a herança desse filho e garantir o nome do falecido, era chamado de resgate. Boaz é o resgatador. Noemi podia dizer: ei, Boaz, cumpra a lei. Mas ela está tão amargurada que ela não consegue prestar atenção nos detalhes. Passam 2 meses. Ela diz: Boaz não é um dos nossos parentes? Você não está lá, minha filha, com Boaz? Ele não é o resgatador. Não podemos começar a agir sem prestarmos atenção em todos os detalhes. E por quê? Porque Deus é tão sutil algumas vezes como uma brisa suave. Mas sutileza não significa falta de clareza. Deus é claro e é tão nítido o que Ele está fazendo como um elefante dentro de uma loja de cristais
irá destruir toda a loja de forma nítida e eficaz. O que eu estou querendo dizer? Deus se move de forma sutil, mas o seu mover é explícito. O que ele está fazendo aqui nessa história é explicitar toda a história da redenção. Aqui o que ele está fazendo é anunciar, antes do tempo, Jesus e a noiva. É anunciar a libertação do povo de Israel para todo sempre da igreja. Contudo, como uma brisa, e ao mesmo tempo explícito e agressivo, como um elefante numa loja de cristais. Qual é o problema? O problema é que às vezes a gente está tão ensimesmado, tão amargurado, tão obscuro, que a gente não consegue ver nem um palmo na frente do nariz. Noemi começa a olhar os detalhes. E quando ela olha os detalhes, ela coloca toda a história na vida real. Ela diz para Ruth: essa noite Boaz estará sozinho limpando a cevada lá na eira. Para a gente entender aqui como é que funcionava esse período. Assim que eram colhidos a cevada e o trigo, eles eram postos na eira, a fim de secarem. E ali alguém deveria bater, malhar o trigo, a fim de que as cascas e a palha se levantassem e as sementes repousassem. Então era normal a peneira, era normal bater, era normal passar com animais em cima. Só que precisava de vento. E nos parece que Boaz escolheu aquela noite para separar o trigo da palha. Noemi se atenta e diz: esta noite ele estará sozinho. Boaz é o nosso resgatador e as circunstâncias que se apresentam são agora. Mas como é que ela pede para Ruth encarar essa circunstância? Bom, se Deus age por meio do nosso agir, vá até lá, porque certamente Deus vai fazer todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós temos a tolice de imaginar que porque Deus é soberano e há de fazer todas as coisas, nós não devemos nos esforçar para que essas coisas aconteçam. A gente fica um tanto preguiçoso, sabe? É como a história daquele homem que disse que Deus cumpriria a sua vontade fazendo com que ele se empregasse, mas o emprego iria bater na sua própria porta. Você sabe disso. As coisas não acontecem assim. É necessário preparação, é necessário atenção, e Noemi diz isso para Ruth. Noemi começa a se atentar nos preparativos e começa a determinar uma ação que Ruth deveria tomar. Em primeiro lugar, você deve se apresentar melhor, minha filha. Versículo 3, você precisa de um banho, você precisa de um perfuminho e você precisa de uma roupa melhor. Se você vai encontrar o resgatador, se você tem a oportunidade hoje, você deve fazer o seu melhor. Você deve se banhar, você deve se perfumar, você deve se vestir para encontrá-lo. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E às vezes eu vejo isso na vida cotidiana dos crentes. O crente, quando vai procurar uma entrevista de emprego, parece que ele é um pouco displicente, se prepara pouco, se apresenta de forma inadequada e às vezes dá com burros na água e culpa o Senhor Deus exatamente por não ter feito aquilo que ele imaginava que Deus haveria de fazer. Essa é uma lição gloriosa para nós. Diante das oportunidades da vida que surgirão, faça o teu melhor. Ela vai mandar a mulher se aprontar. Não é aqui um desejo carnal de sensualizar ou convencer Boaz pelos atributos físicos. Não, você está indo se apresentar para o homem que pode casar com você.
Você está indo se apresentar diante daquele que pode mudar o seu destino. Agora, se nós tirarmos essa história do contexto do casamento de Ruth e Boaz e trouxermos para a nossa apresentação diante do Rei da Glória que pode mudar a nossa vida, eu vejo que talvez nós estejamos em maus lençóis. Eu não estou falando de roupas, terno, gravata, isso tudo é tolice. Eu estou falando de preparo para estar diante do Rei. É isso que Noemi está falando. Se atenta nos preparativos, meu Deus do céu, não é uma ocasião qualquer. É uma ocasião especial. Noemi continua dizendo, presta atenção no local, na ocasião e como você deve chegar. Desce a eira, diz o versículo 3. Assim que ele tiver acabado de comer e beber. Ora, não é só se aprontar. Tem a hora certa de falar. Tem a hora certa de se apresentar. Você pode descer a eira, ele está lá embaixo, provavelmente ele está malhando à noite, a brisa da noite vai levar a palha, esse homem vai trabalhar o dia todo, vai começar a trabalhar de noite. Assim que ele terminar o trabalho cansado, ele vai se lavar, vai comer alguma coisa e somente aí você se apresente a ele. Olha a exortação no meio do versículo 3. Não te des a conhecer ao homem. É interessante nós olharmos para Noemi, porque Noemi até agora não está preocupada com detalhe nenhum. Noemi até agora não está preocupada com nada, está só chorando, dizendo, ai, a vida é ruim para mim. E a partir de agora, uma mudança acontece nessa mulher e ela está atenta aos detalhes, ela está atenta na ocasião, ela prepara a sua nora do jeito certinho, bem vestida, bem banhada, bem perfumada e faz com que a ocasião seja meticulosamente planejada. Vá até lá à noite, espera ele comer e depois se apresenta. O que Noemi está fazendo? Noemi não está deixando nada para o acaso. Não está dando margem para a sorte. E acaso e sorte aqui é no sentido mais corriqueiro da vida. Sabe, essa sorte que as pessoas dizem por aí que tem. Ah, hoje eu tive tanta sorte. Ou acaso, nossa, foi um acaso a gente se encontrar. Eu estou dizendo nesse jeitinho da vida. Ela não está dando margem para essa sorte, para esse acaso. Pelo contrário, ela está caprichando em tudo. Ela está caprichando em tudo. Ela está pensando até no estado do espírito de Boaz. Porque aqui, irmãos, quem nunca que atire a primeira pedra? Quem nunca chegou em casa cansado, homem ou mulher, e encontrou seu cônjuge em casa, feliz te esperando, e o seu cônjuge, cheio de alegria, veio tentar te dar um abraço e você diz, ai, nem encosta em mim. Eu estou tão cansado hoje. Eu estou tão exausto que eu não quero nem falar com você. Noemi é uma mulher velha que já foi casada. Ela diz, deixa ele comer primeiro. Deixa ele estar mais calmo. Deixa ele tomar um banho. E quando ele estiver tranquilo, aí sim você vai até ele. E mais do que isso, Noemi sabe que a situação de Ruth é perigosa. E por que é perigosa? Porque Boaz pode dizer, eu lá quero casar com uma moabita, suma daqui. Ele pode dizer isso. Então parece que Noemi está dizendo assim, bom, se ele te expulsar, pelo menos você não vai passar vergonha, porque nenhum bisbilhoteiro vai estar lá esperando para ver o que vocês estão conversando. Essa mulher só muda quando ela começa a pensar na nora, e esses atos dela está pensando na nora. Ela não está pensando nela, ela vai morrer, ela está velha. Os dias para ela são mais curtos. Mas ela pensa na jovem. E ela pensa na jovem e começa a arquitetar um plano maravilhoso. Irmãos, não tenha medo de arquitetar planos. Se os seus planos envolvem a glória de Deus, não tenha medo de arquitetá-los. Se você está procurando uma recolocação profissional naquele dia, ore a Deus, se prepare. Se vista adequadamente, chegue mais cedo, espera a oportunidade, cuidado com a hora que fale. Se vai falar um assunto espinhoso, espera a ocasião, fica um pouco de lado.
Arma o plano, visualiza ele, coloca ele em prática e faz tudo isso para a glória de Deus. Aqui não há nenhum mau caratismo e não há nenhum mau caratismo em ser zeloso. Nós não estamos aqui colocando um barquinho para Deus chegar mais rápido do outro lado do lago da Galileia. Aqui nós estamos fazendo a nossa parte. Tudo que te vier à mão, faça bem feito, disse o Senhor. Mas basta. Todas essas coisas bastam. Todos esses preparativos resolvem? Não. Porque todo plano neste mundo requer uma certa dose de ousadia. É preciso uma certa dose de ousadia. E Noemi vai ser ousada aqui. Olha o que ela vai dizer para Ruth fazer. Quando ele repousar, você vai ficar esperando. Quando ele dormir, você vai perceber exatamente o lugar que ele se deita. E então você chegará pelos seus pés, vai descobrir os seus pés. Aqui a ideia é descobrir até as canelas. E vai se deitar como um cão aos pés do seu dono. Irmãos, eu li muitos comentários sobre esse texto. E confesso a vocês que todas as vezes que eu lia comentários em que apontavam para esse versículo como um estratagema sexual, eu me sentia ofendido. Nós não estamos vendo aqui uma mulher moabita fazendo um plano para dormir com o israelita. E por que nós não estamos vendo isso aqui? Porque foi exatamente desse jeito que Moabe surgiu. Vocês se lembram como surgiu Moabe? O velho Ló fugiu de Sodoma e Gomorra, sua mulher virou estátua de sal, suas 2 filhas foram com ele. Sodoma e Gomorra foram destruídos. Suas filhas então decidiram embriagar o próprio pai para dar continuidade na geração. Assim surgiu Moabe, inimigo de Israel desde a sua concepção. Ruth não poderia fazer isso. Noemi não pediria para ela, vai lá e faz exatamente como as filhas de Ló. É o contrário. Se coloque como uma serva submissa aos pés do seu Senhor. Faça com que ele acorde, não pelas suas carícias, faça com que ele acorde por causa do vento frio que começará a gelar os seus pés. Aqui, eu não sei você, mas eu sou um senhor de quase 50 anos que costumo dormir de meia. Luana estivesse aqui, olha para mim e fala, você não precisa falar essas coisas do seu irmão. Mas tudo bem, deixa eu falar. Depois corta da gravação, pelo amor de Deus. Tá? Ai, meu Deus do céu, tá ao vivo. Ai, que engraçado. Mas se você ficar sem meia, se eu ficar sem meia, eu acordo, porque eu fico com frio. Talvez seja só isso que ela está fazendo. Deixa os pés dele para fora. A madrugada fria vai fazer com que o homem acorde. E quando ele acordar, ele vai olhar para você e vai falar, oxe, o que essa mulher está fazendo aqui? E não só ousadia a gente precisa ter. Às vezes a gente precisa ter ousadia mesmo. Mas a gente também precisa ter um otimismo, né? Eu fico muito irritado quando você coloca uma ideia para alguém, fala, viu, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, talvez dê certo, arrisca. E ele fala, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu já tentei, não vai dar certo. Olha como Noemi termina. Assim que ele acordar, ele vai te dizer o que você deve fazer. Confia, vai dar tudo certo. Ele vai acordar, ele não vai te bater, não. Ele não vai te bater, ele não vai te molestar, ele não vai te enxotar. Ele vai te dizer o que deve fazer. E por que a gente deve ter otimismo? Porque a gente é bobo? Porque a gente não vê a realidade? Não. Nós devemos ter otimismo porque o nosso ancestral, um dos nossos primeiros ancestrais, Abraão, creu contra a esperança. O que significa crer contra a esperança? Ora, as circunstâncias não eram as melhores, mas ele simplesmente se manteve otimista. Mesmo se Deus requerer o sangue do meu filho, ele é poderoso para ressuscitá-lo.
Vocês se lembram da jornada angustiante de Abraão e seu filho Isaque? Você se lembra do episódio? Você se lembra do menino perguntando: pai, e o cordeiro? E o pai dizendo: Deus proverá um cordeiro para si. Você conhece a história. E você conhece que ao chegar no Monte Moriá, Abraão amarrou seu filho, pegou o cutelo em suas mãos e pronto para degolá-lo. Eis que então, amarrado pelo chifre, surge um cordeiro branco, puro e imaculado. Deus faz milagres. E é por isso que eu posso crer contra a descrença, crer contra a esperança. Não é um otimismo tolo, mas é um otimismo de que Deus, talvez Ele olhe para mim e diga: você veio na hora certa. Por que não, Deus? Talvez o Senhor mude a cara do patrão, talvez você mude a cara do meu filho, talvez você mude a cara do meu cunhado. Irmão, são tantas as circunstâncias. E a gente tem tanto problema com tanta gente. Talvez aqui o texto está nos ensinando: faz um plano, vai lá, vai dar certo. Seja otimista. E se tudo der errado, confia que Deus é poderoso para fazer milagres. Talvez Ele transforme a maldição em bênção. Mas além do otimismo, é necessário ser obediente. Versículo 6, Ruth responde: tudo que você me disser eu vou fazer. Como Ruth é maravilhosa, né? Como Ruth é maravilhosa. No capítulo de número 1, Ruth vai fazer uma das declarações de fé mais bonitas da Bíblia. Aonde você for, eu vou. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Ruth é maravilhosa. Ruth trabalhou o dia inteiro no capítulo de número 2. Não falou nada, quietinha, nem água tomou. A mulher diz: eu vou andar com você, minha sogra. Meu espírito se afeiçoou a você. Ruth é maravilhosa. E é tão maravilhosa que ela olha para a sogra, diante de um plano tão maluco, que tem toda a oportunidade, toda a chance de dar errado. Ela olha para a sogra e diz: eu vou fazer o que você está me dizendo. Eu vou topar a história. Ela não faz uma pergunta, olha o texto, ela não faz uma pergunta. Ela não pergunta: mas e se chegar lá tiver gente? E se ele comer demais? E se talvez ele beba muito? Eu vou passar vergonha? Será que minha roupa está em ordem? Ela não questiona nada disso, não tem pergunta, não tem objeção, não tem nada. Ela olha para sua sogra e diz: sim, senhora, minha mãe. O começo do texto não começa: minha filha, eu preciso te preparar um marido. O final do texto começa com a filha dizendo: minha mãe, eu confio em você. E aqui um conselho para os jovens: confiem nos seus pais, pois ninguém nesse mundo te amará como eles te amam. Acreditem nos conselhos daqueles que te amam e obedeçam esses conselhos, mesmo que vocês fiquem irritados. E eu falo isso para as crianças pequenas. Ruth está obedecendo a sua mãezinha do coração. Filhos, obedeçam os seus pais, pois eles te amam. Voltando para o texto. Ruth simplesmente obedece, não olha para o perigo, lança sua sorte na mão da sogra, que se tornou mãe. Acredita que talvez o casamento dê certo e confia tanto que vai lá e faz. Pois bem, chegamos ao fim do texto. Mas quando a gente chega no fim do texto, a gente pergunta: pastor, o que o texto tem a ver com o início do seu sermão? O senhor começou dizendo que fiel é aquele que não trai, fiel é aquele que não decepciona. O senhor contou a história do fiel que encontrou o cristão, que caminhou junto com ele, que saiu da cidade da destruição, passou pela feira das vaidades, morreu lá, mas fortaleceu tanto o cristão que o cristão continuou a caminhada. O que tem a ver essas histórias todas?
Irmãos, eu não sei se você percebeu aqui, mas por trás desse enredo há um Deus fiel. E simplesmente fiel aqui não é Ruth, não é Noemi. Não são essas duas os exemplos que a gente tem que ter, ou melhor, em quem a gente tem que confiar. O fiel é o amigo invisível, é o amigo imutável, é aquele que não coloca a sua mão para fora na história nesse momento, mas que dirige tudo como um maestro cuja batuta é perfeita. É tudo cronometrado. A obra providencial de Deus está acontecendo aqui. Lembram do início da história? Ruth foi parar no campo de Boaz. Boaz era parente de Noemi, parente de Elimeleque. Essas coincidências não são fruto do acaso. Há um maestro, há um arquiteto, há um designer inteligente por trás, há aquele que está desenhando as coisas. E ele está desenhando as coisas de maneira tão perfeita, que aquela noite era a noite de debulhar o trigo, que aquela noite era a noite de se deitar aos pés de Boaz, que aquela noite era a noite que Deus tinha planejado para trazer ao mundo 2 gerações à frente, Davi, e para trazer ao mundo 1000 anos à frente, Jesus. Aqui nós não temos um Deus atabalhoado, um Deus perdido, nós temos um Deus fiel. E esse Deus fiel, é esse o tema do sermão, o Deus que é simplesmente fiel. Foi fiel na história de Ruth e de Noemi, e é fiel na nossa história. E essa é a grande maravilha do texto. Irmão, é possível sair da amargura, abandonar a decepção, a tristeza, é possível. Mas isso só vai acontecer se você passar a olhar as necessidades do outro. E quando você começar a olhar que tem gente ao seu redor que precisa da sua ajuda, talvez você comece a agir, mas não haja de qualquer forma. Não precisa sair ladeira abaixo, esbaforido. Não. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou marcar tal dia, vou executar, vou tomar cuidado com cada coisa. Vou obedecer, eu vou confiar, eu vou ter otimismo, vou ser ousado, mas vou ser crente. E por que eu vou fazer tudo isso? Porque é um Deus fiel que está costurando a minha história, está caminhando junto comigo e está agindo na minha vida. Sabe, irmãos, Deus vai continuar até o dia da volta de Cristo, operando na nossa vida por meio de instrumentos humanos. Talvez o seu mesmo, né? Suas ações, talvez por outros. Deus é assim. Ele não vai aparecer para nós dizendo, Abrão, Abrão, ele não vai fazer isso. Ele não vai aparecer para você dizendo, Samuel, Samuel, ele não vai fazer isso. Não vai. Não porque ele não tenha poder. Porque outrora ele falou aos pais pelos profetas, mas hoje ele nos fala pelo Filho, o Verbo encarnado. Ele nos fala pela palavra, e essa palavra age em pessoas comuns, na ordinariedade da vida. E esse Deus vai agir operando por meio de instrumentos humanos. O que nós devemos fazer? Nós não podemos tirar do radar que há um Deus que age, há um Deus que detém o futuro, há um Deus que me ama, há um Deus que certamente está cuidando de mim. E nesse sentido, Deus não é só o fiel da história. Deus é o único digno de confiança, porque Ele vai continuar ajudando o necessitado até o final dos dias. Ele não só preparou um marido para Ruth na história, mas ele preparou um remidor para Noemi. O casamento de Ruth traz bênção para Noemi. Ele não só preparou um lar para Ruth, mas preparou um lar feliz. Ela foi muito feliz com Boaz. Deus não fez dela uma mulher rica, ela foi muito rica. Mas Deus fez dela a avó do grande rei Davi. E lá na genealogia de Jesus aparece o nome
da velha Ruth. O Deus fiel é digno de confiança. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Paulo falou para Timóteo isso. Confie nesse Deus, meu irmão. Acredite nesse Deus. Esse Deus sempre foi, continua sendo e sempre será simplesmente fiel. Deus fiel permanecerá sendo fiel para todo sempre. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, quando a gente olha para esse texto, a gente acha incrível o que o Senhor está fazendo na história. A gente acha incrível. A gente acha incrível. É incrível. É tão perfeito assim. Mas às vezes a gente comete o triste pecado de não enxergar as mesmas coisas na nossa própria história. Então, a minha oração final é pedir ao Senhor que em mim, na vida dos meus irmãos, na vida de nós todos, na vida daqueles que hão de assistir esse sermão, que o Senhor revele a nós que o Deus que agiu na vida de Ruth, Noemi e Boaz é o mesmo Deus que age na nossa vida. Por caminhos estranhos, sim, é verdade. Às vezes com tragédias gigantescas, sim, é verdade, mas as tragédias têm dia e hora para acontecer. Elas passam. E por elas passarem, nós podemos ter esperança em relação ao futuro. Agir, planejar, ansiar, sonhar, confiar, arriscar. Sim, nós podemos. E por que nós podemos tudo isso? Porque o Senhor age na nossa vida, até mesmo por meio das nossas atitudes. O Senhor completa a sua obra nas nossas coisas, nos nossos planos. Como é incrível enxergarmos que o Senhor está usando os planos de Noemi para serem os seus. Como é incrível quando a gente olha para a nossa vida e percebe que toda a nossa vida foi assim. Teve tantas coisas que a gente planejou e que deu tudo certo. E depois de um tempo a gente olhou e falou: você acredita que se aquilo não tivesse dado certo, eu não teria casado, eu não teria mudado de cidade, minha esposa não teria engravidado? Essas coisas acontecem na nossa vida o tempo inteiro. Nós só te pedimos uma coisa: tira a escuridão dos nossos olhos e que a gente possa olhar que existe um Deus simplesmente fiel que está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque o Deus simplesmente fiel nunca deixou de trabalhar. Abra os olhos, não os carnais. Abra os nossos olhos na fé, para enxergarmos a sua mão em nós e sobre nós em todo o tempo. Nós somos gratos ao Senhor por esse texto maravilhoso. Somos gratos ao Senhor pela sua palavra. Oramos em nome de Jesus.